Boa noite, cara irmã, caro irmão, que a paz de Jesus, o modelo e guia da humanidade, esteja contigo. Morreu, e aí, tudo acabou, tudo terminou? Como é que fica a situação? Para nós que somos espíritas, acreditamos na imortalidade da alma. E, consequentemente, é lógico que essa vida, essa caminhada tem continuidade. Segundo os amigos espirituais, nós seremos recebidos de conformidade com os nossos atos, com as nossas atitudes aqui na Terra. Então existe um lugar compatível para cada espírito. Existe um lugar compatível dentro daquelas circunstâncias, dentro da caminhada percorrida pelo espírito, boa ou ruim. E para dar exemplos, nós sabemos de espíritos que permanecem ainda por muito tempo, séculos, apegados na terra, vamos dizer assim, sem perceber que já está em outra, vamos dizer, em outra dimensão. Mas tem aqueles que de imediato são recebidos e reconhecidos pelo seu trabalho, eles já despertam dentro daquela alegria, dentro daquela euforia, pelo bem que praticou aqui na Terra. E exemplo maior é do nosso querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes. Logo após o seu desencarne, ele é despertado no mundo espiritual com as loas, vamos dizer assim, né? Os espíritos que o receberam chamaram de Bezerra, vem até aqui. E quando ele, vamos dizer assim, quando ele ergueu-se, foi aquele alarido, aquela gritaria de Bezerra, Bezerra, muito obrigado pelo o bem e reconhecimento que ele fez entre nós. Então, é dessa maneira, é dessa forma que nós seremos recebidos, conforme os nossos atos. E o nosso querido amigo Chico Xavier fala exatamente dessa nossa missão aqui na Terra. E vejamos o que diz o de Lucas nesse livro, Minutos com Chico Xavier. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não viemos para aprender a ser amados, mas sim a amar. Já imaginou se todos nós estivéssemos empenhados em cumprir essa missão que cada um tem ao renascer neste planeta? Já pensou como viveria nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? E no trabalho, como seria maravilhoso se o patrão procurasse a alegria do empregado? Quanta bênção haveria se os trabalhadores de uma empresa cooperassem pelo sucesso do patrão? As nações viveriam um clima de paz verdadeira, se cada um colaborasse para o progresso da outra. Se tudo isso ocorresse, ninguém teria inimigos, ninguém se sentiria só, ninguém teria mágoas, ninguém
teria a consciência pesada por culpas. E porque tudo isso nos parece tão distante, Chico Xavier nos deu a resposta. A maioria de nós deseja ser amado. E poucos, muitos poucos, amam de verdade. Eu não estou falando do vizinho, não estou me referindo a algum parente, não estou pensando em algum político ou criminoso. Estou com o dedo apontado para mim. Meus irmãos, seria maravilhoso se nós realmente tivéssemos, a iniciativa que teve Dr. Bezerra e, claro, que muitos outros também. É uma alegria, uma satisfação tê-los nesta casa e também uma satisfação poder estar junto com os nossos amigos, o William e Wagner e o nosso grupo musical, que juntamente com outros companheiros, paralelo a esse trabalho, estão, vamos dizer assim, conosco, compartilhando desta tarde e noite maravilhosa. Que Jesus, o mestre amigo, permita que iniciemos o nosso trabalho e que Deus, o Pai maravilhoso, a inteligência primeira, de todas as causas, nos abençoe. Muita paz. Boa noite. Nós temos hoje um assunto
e sempre despertou muita curiosidade. E ao longo desses meses a gente vem falando sobre vidas passadas, lembrança que as crianças têm, a maioria de nós já tivemos, né? Os reencontros com amiguinhos espirituais, né? E ainda hoje minha filha, ela tem um pequeno problema de distúrbio emocional, mas ela tinha uma amiguinha espiritual que conversava muito com ela. E ainda hoje, quando nós perguntamos: Karina, como é o nome daquela tua amiga? Eu esqueci. Ela diz: é Slay. E descreve, né? Então, por que ela lembrava? Porque a maioria das crianças, devido ter vindo recentemente do mundo espiritual, elas foram criadas, muitas permaneceram crianças e reencarnam. A gente sempre pensa que após o desencarne nós mudamos, nós continuamos as mesmas coisas, só que um pouco mais acelerado. Mas a maioria de nós temos algumas vezes uma espécie de flash de lembranças, de aptidões que nós não pensávamos que possuíamos, e às vezes um gatilho surge numa emergência, numa necessidade qualquer, e a gente então lembra de fazer aquilo e pergunta: como você fez? Não sei, eu achei que era dessa maneira. Porque alguns de nós em missão de trabalho sempre retornamos e guardamos, se houver necessidade, lembrança de algum tipo de trabalho que a gente tem que fazer. Hoje, em computação, acho que a maioria aqui já usa, né, o computador. E como eu escrevo algumas coisas, eu fecho o computador, mas quando eu abro naquele mesmo assunto, vem um avisinho dizendo que se eu quero, né, continuar de onde eu parei. Se eu clicar, vou lá para a 10ª página do que estava sendo escrito e eu só faço continuar. Se não, eu simplesmente digo não e vou reler o que foi feito. Então eu acredito que é o que acontece muitas vezes nas nossas memórias RAM, não é? Memória que a gente vem com ela do plano espiritual, e a memória inicial que consta em todo o computador. A gente, vez por outra, vem o aviso sem que a gente perceba, e ele então pergunta isso e a gente recomeça o que a gente iniciou, e por uma questão de desgaste físico, a gente às vezes não pode continuar. Kardec, por exemplo. Kardec, ele quando começa, assim como o Dr. Bezerra dizia, Kardec também, eu acho que acredito que tenha pensado a mesma coisa. O Dr. Bezerra, quando ele começa a ler livros espíritas, ele dizia que parecia que já conhecia aquilo tudo, né? Alguma coisa na memória do computador espiritual dele dizia que ele já tinha visto aquilo dali, talvez não tivesse se aprofundado. Kardec também, a maneira como ele, como cientista, como pesquisador, ele começa a não seguir as orientações dos cientistas da época, né? Coitado, que pensavam de acordo com a época, que dizia que tudo vinha do inconsciente. Ainda hoje nós encontramos pessoas assim, quando querem explicar alguns dos acontecimentos espíritas, elas acreditam, abrem essa janela, que pode ser aberta a qualquer canto, para dizer que é do subconsciente ou bloqueio religioso, né? A verdade é que a gente, vez por outra, lembra, recorda certos acontecimentos do passado. A gente vendo esses grandes vultos, Beethoven, Chopin, Mozart, todos eles com 8, 9 anos já tinham uma aptidão, uma queda para a música, e muitos deles compunham, né? Já com aquela idade. Marconi, quando tinha 10 anos de idade, ele estava tão avançado que ele chegou a administrar 500 homens numa empreitada. Então, como é que essa coisa naturalmente surge, né? As nossas fobias também, os nossos medos, né? Não aguento
ficar no meio de muita multidão, de muita gente junto e tal, né? Não só o Espiritismo explica isso, né? Mas também a própria medicina psicanalística vê isso aí. Nós temos livros, já citamos aqui, da doutora Edith Fiore, da doutora Ellen Van Bach, né? Recordação da vida passada, você já me viu antes, onde elas tratam o problema não buscando, né, o que o Hilton falou aqui, né, os nossos erros do passado e aquilo que teve que acontecer, mas ela quer mostrar para o paciente, né, através da terapia, da regressão, que aquilo que aconteceu ontem, que ele não tem que ter medo de ambiente fechado, porque ele desencarnou na Primeira Guerra Mundial, cavando trincheira, uma bomba estourou perto e a trincheira arriou em cima dele e ele morreu, foi soterrado, né? Morreu soterrado. Então, isso tirado da memória do computador atual, né? Certo? Então, a pessoa deixa de ter aquela fobia, aquele medo. Nós já falamos aqui de crianças que o gatilho acionou, a volta, né? Esse livro é muito interessante, que o menino lembra da Segunda Guerra Mundial, mas até os 5 anos ele estava tudo bem. Uma noite ele ouviu algum filme, alguma coisa que despertou essa lembrança do passado, e ele passa a gritar que estava pegando fogo, não queria morrer. O pai não acreditava por uma questão religiosa, né? E a mãe acredita. Há pais que dizem que mesmo que as religiões neguem, quando uma criança diz alguma coisa do passado, os pais passam a acreditar e ver que não é nenhum tipo de invenção. Enquanto a mãe acreditava e procurava um tratamento para a criança, o pai procurava descobrir, através de pesquisa, que tudo aquilo que ele dizia, todas as localidades, todos os nomes não existiam. E quanto mais ele se aprofundava na busca, na procura, mais ele encontrava nomes, mais ele encontrava coincidência, entre aspas, naquilo, né? Os colegas que o menino diziam que eram pilotos como ele encontrou, né, através de pesquisa, e depois ele descobriu que o menino tinha 3 bonecos de super-herói, um do cabelo louro, um do cabelo escuro e um do cabelo mais ruivo, né? E ele é que tinha escolhido, ele dizia que eram amigos dele do passado. Aí o pai começa então a perceber, já no final do livro ele já se entrega totalmente, né? Então tem foto do menino com senhores já de seus 80 e poucos anos que tinham sido piloto na época, e ele conversava com aquele cidadão, recordando, contando para ele o que lembrava. Era como se eles velhos estivessem recordando o que tinha acontecido. Então a fotografia de todo tipo desse menino, com o capacete da época, que nem era capacete, era uma proteção muito frágil. Então esse livro, A Volta, é interessante. Não é um livro espírita, eu estou citando porque normalmente quando a gente vai falar lá fora, eu procuro usar, citar livros espíritas e não espíritas, porque o espiritismo explica, não é? Mostra por que acontece, enquanto os livros são narrativas que comprovam o que o espiritismo vem dizendo há muito tempo, né? Então o nosso tema seria essa aí, ideias inatas. O que é inato, né? Inatas são lembranças, né? Que nós guardamos, né? Peguei aqui algumas colocações e eu achei interessante. Diz: ideias inatas, aquilo que faz parte de algo desde o surgimento, que nasce por indivíduo, né? Então nós temos algumas curiosidades, por exemplo, se eu errar aqui na pronúncia, mas eu acerto da pessoa, certo? Então o general George Patton, há um filme contando a vida desse general americano, que o nome do filme é Rebelde ou Herói, porque ele não aceitava muito os outros comandarem. Ele era um general já, mas ele sempre foi muito arredio. E uma das vezes ele estava na Itália combatendo, né, os alemães, e ele também era comandante em chefe de um comboio de tanques. E na hora que eles chegaram para atravessar um rio, um dos soldados, um dos oficiais, disse: olha, aqui não dá para passar. Ele disse: não dá aqui, mas dá lá na frente. Por quê? Ele disse: porque eu já passei por aqui com elefantes. Então
As pessoas que estudaram a vida do Papa descobriram então que ele poderia ser Aníbal, que realmente conquistou, entrou na Itália com os elefantes que não eram conhecidos na época, referência até os tanques que ele comandava, e que tinha atravessado nesse local do rio onde estava Val, né? Estava para passar a travessia. No livro Ícaro, Redivivo, esse livro conta a recuperação, vamos dizer assim, de Santos Dumont no plano espiritual, né? Mostra até como a espiritualidade age assim com muita inteligência, né? E Santos Dumont, ele vivia obcecado pelo problema do avião, né? Nas guerras e tal. E ele era um homem muito deprimido. E eles não estavam conseguindo fazer com que Santos Dumont se harmonizasse emocionalmente. Então, o que foi que a espiritualidade traçou um plano? Nós vamos fazer com que ele reencarne, porque para reencarnar você passa por um processo de esquecimento do passado, que é para não levar nenhum tipo de trauma maior. E aí nós vamos tentar ajudá-lo de outra maneira. Aí descobre-se que numa das vidas passadas, Santos Dumont também era inventor. E ele inventava também objetos para a guerra, inclusive o primeiro canhão, se não me engano, na França também. Então a gente percebe que, tanto de um lado, não vou chamar de negativo, né? Não muito sadio com artefatos de guerra, mas como do lado positivo, muitos de nós voltamos para reiniciar o que deixamos de ser feito, né? Para ser feito. E por uma questão de carência física, nós não podemos ficar para cumprir toda a tarefa, não é? Tem aqui umas quadras do Olavo Bilac que me impressionou, porque ele lembra essas ideias que ficam no nosso cérebro. De 5 às vezes à noite, o invisível cortejo de outras vidas, num caos de clarão e gemidos, vago tropel, voejar confuso, hálito e beijo de coisas sem figuras e seres escondidos. Miserável percebo em tortura e desejo um perfume, um sabor, um tato incompreendidos, e vozes que não ouço e cores que não vejo, um mundo superior além dos meus sentidos. Olavo Bilac. Então ele mostra que muitas vezes nós temos sonhos esquisitos que a gente não sabe o porquê, né? E que aquilo ali muitas vezes nos ajuda. São lembranças do passado nos dando a dica, né? Para o vestibular do mundo físico. Então vamos lá, eles. Bem, tem uma outra figura muito amada por todos nós, que fala que ele veio para continuar uma obra que ele não tinha conseguido, né? Que foi Kardec. Kardec, há uma frase falando sobre ele, que ele desencarna relativamente novo, né? Que sem ter terminado a divulgação do trabalho, né? Falar em divulgação, no livro Allan Kardec, do Souto, tem uma colocação que a espiritualidade sempre com muita inteligência usa as coisas, né? O espiritismo, debaixo de um fogo cruzado imenso, somente da religião católica na época, e teve o ato de fé de Barcelona, onde foram queimados 300 livros, onde não cabia mais Inquisição, foi um desrespeito à área comercial entre os povos, e Kardec quis entrar na justiça, que ele podia entrar, né? E a espiritualidade disse: não faça isso. Aí é uma semente para a divulgação do espiritismo, e foi mesmo, porque o povo começou a despertar, né? E a curiosidade de saber por que aqueles livros tinham sido queimados, né? Um só
dono da livraria, livreiro, tinha pedido, mas com a divulgação da história, mais de 100 pediram os livros também. Mas tem uma colocação de Kardec bem interessante, que ele pergunta ao Espírito de Verdade como é que ele podia fazer para poder divulgar mais o Espiritismo nas cidades do interior da França, que devia ser difícil. Ele disse: não se preocupe, que já estão fazendo isso. Ele disse: quem? Eles? Os sacerdotes. Quanto mais eles falam, mais eles despertam a curiosidade, né? Então o povo começa a procurar. Então a espiritualidade é bem mais inteligente do que a gente, né? Então fala-se, e eu acredito mais, não é obrigado a ninguém acreditar, que Chico Xavier era o retorno na reencarnação de Kardec, para terminar, que era a parte da divulgação maior. Nascendo num país eminentemente religioso e católico, como dizem, né? Hoje nós somos 6 milhões de espíritas e mais de 30 milhões de pessoas simpatizantes do espiritismo. Mais de 80% da população brasileira acredita na reencarnação. Então a coisa está fluindo naturalmente. Leon Denis, né, dizia que o espiritismo não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então o vocabulário espírita hoje está em todo campo e cabe em todo campo. Às vezes distorcido, mas não deixa de existir em todos os lugares. As pessoas falam, né? Ontem mesmo eu estava assistindo um programa que o cara de primeira pessoa, programa de perguntas sobre uma palavra que você dá uma dica e adivinha. Acho que é mega senha. Mega senha. E a moça olhou assim para o rapaz e disse: cor, e disse amarelo. Aí na mesma hora o Marcelo, que é o vice-presidente e que apresenta o programa, disse: você não é cantor coisa nenhuma, você é médico, né? Então você vê que o vocabulário, a palavra espírita faz parte do vocabulário. Tem pessoas que dizem: fulano encarnou em mim, né? Certo? Não é bem assim. Mesmo usando errado, a palavra não deixa de ser dita, e você então explica e fala sobre realmente o que é que quer dizer encarnação. Então são ideias, são lembranças, essas ideias dadas que surgem na nossa cabeça, né? Fobias de criança lembrando do passado, os medos. E outra coisa muito interessante, fisionomias nobres. Porque nós herdamos muito da hereditariedade física, hereditariedade espiritual, de maneira alguma. Nós vemos pais totalmente grosseiros e tal, e o filho é um gênio, né? Eu conheço um cidadão que disse: o espírito do meu filho é mais evoluído que o meu em 50 vezes, eu acredito. Não 50, mas pelo menos 51. Então, a fisionomia é diferente, porque o nosso perispírito, ele é um molde do nosso corpo físico. É claro que alguma coisa obedece à hereditariedade, mas muito nós trazemos, porque todos os nossos erros e defeitos são propriedades nossas, ninguém tira, né? Gestos fidalgos, né? Um dos livros espíritas conta de um jovem que foi desencarnado depois de algum tempo. A pessoa diz: você sempre me impressionou muito pela maneira fidalga, pelo gesto, pela sua elegância, né? Dentro de uma família que a gente olhava assim, pensava: nossa, ele parece não ser irmão, parece não ser filho. Ele disse: mas eu sou irmão e filho. O problema é que eu tinha uma dívida muito grande com essa pessoa, com esse grupo, né? Que eu era proprietário de uma fazenda e nunca deixei, como os outros proprietários acabaram deixando, que tivesse escola dentro da fazenda e tal. Eu queria que quanto mais embrutecidos, quanto mais ignorantes, mais fáceis eles teriam de ser tratados. Aí ele volta, pede para voltar para essa família, mas para poder educá-los, para poder ser o líder, né? Para poder aquela admiração que os irmãos tinham com ele, fazer com que os irmãos estudassem realmente, muito deles estudaram, passaram a estudar. Então ele guardava na memória dele o que ele tinha sido no passado, a educação, o gesto, né? E o sentimento que ele teve que mudar, que ele era muito orgulhoso e agora passou a fazer parte desse grupo, né? A maneira de vestir, né? Tem gente que veste a melhor roupa que tiver, mas tem a impressão que não está enquadrado.
certo? E outras pessoas se vestem simplesmente e você diz, nossa, é elegante, né? Roupa simples, calçado simples. Tem camarada, roupa de seda e ele não brilha, só a roupa, né? Porque a gente vem conosco essa coisa. A sabedoria popular diz: a educação vem do berço, né? E a gente traz muito disso. É verdade que a gente pode ser burilado pela educação dos pais, nas escolas, mas a educação é em casa. Na escola nós aprendemos a ter conhecimento, né? As pessoas querem que as escolas eduquem, quando na verdade não é por aí. A facilidade de aprendizado de línguas, né? Estava vendo uma criança que chama de paranormal, né? Não deixa de ser, e ela falava 8 línguas e ensinou. Quantas vidas essa criança não teve e guardou na memória? Talvez tenha voltado rapidamente alguma coisa, só sei que ela aprendia com facilidade e falava com facilidade. Então, nós já falamos aqui de Bentô, vamos só encerrar, né? Dizer assim: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu em suas existências interiores. Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é coisa de um sonho. Ele diz: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Aqui é o livro dos Espíritos, né? Deve haver então uma grande conexão entre duas existências sucessivas. Ele diz: nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes e no intervalo o espírito pode ter progredido. Não necessariamente ele vai ter que voltar da mesma maneira, porque no plano espiritual nós progredimos. O problema é que a maioria de nós nem sabe que desencarnou. Desencarna e reencarna numa rapidez tão grande que nem sabe. É tanto que você vê nas mediúnicas, a maior parte das comunicações sai de espírito, não sabe nem que desencarnaram, né? Continuam nos hospitais, o Hildo diz que às vezes até séculos, tá? Ficam aí isolados, presos no tempo, no espaço, no sentimento e nas lembranças, né? E aí o Espiritismo é esse trabalho que nós fazemos nas mediúnicas, de esclarecer, de orientar, de encaminhar, né? Os espíritos que lembram, esses são alguns que já chegaram a um certo degrau e eles podem ver mais distante, né? Tá bom. Bem, então deu para transmitir para vocês, né, tudo que eu disse. Quando eu cheguei hoje aqui, tinha uma senhora, onde ela está. Aí ela disse: você vai contar uma historinha hoje? Hoje eu não tenho historinha, porque essa daqui já foi uma história para deixar a gente pensando, né, no que a gente tem que fazer, tem que consertar por aqui mesmo, porque lá às vezes não dá tempo, né? Boa noite. E é preciso renascer.
Eu tenho a impressão que alguém de cabelo branco andou desligando aqui o microfone. Não sei quem foi. Meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Hoje nós vamos fazer alusão aos itens 1 a 4. Perdoai para que Deus nos perdoe, do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Em relação à questão do amor, nós temos vários conceitos e várias palavras para externar a palavra amor. Em vários idiomas, inclusive nos modernos e também nos idiomas clássicos. Por exemplo, no grego, nós temos várias palavras que significam o amor sobre variados aspectos. Nós temos, por exemplo, a palavra filia, a palavra storge, a palavra ágape, eros, pragma. Cada uma delas dando uma conotação peculiar, particular ao sentimento do amor. Por exemplo, em relação ao ágape, que é o termo mais utilizado nos evangelhos, é um amor que está mais relacionado à questão da fraternidade. Bateria. No final nós vamos falar sobre perdão. Eu gostaria de pedir perdão aqui Existem várias conotações para a palavra amor, né? A questão do ágape, por exemplo, é esse amor relacionado à fraternidade, ao interrelacionamento, ao relacionamento entre as pessoas. Eros seria aquela parte consciente do amor que uma pessoa sente por outra, né? E pragma é aquela forma de amar que prioriza o lado prático das coisas. Já a filia, né, é aquele amor mais voltado para o altruísmo, que é o sentimento contrário ao egoísmo. E a storge seria a divindade grega da amizade, que é exatamente aquela confiança mútua que um deposita no outro. No latim, por exemplo, nós temos a palavra amor, temos a palavra dilexio e caritas também, que é muito utilizado, de onde vem a palavra caridade, né? Já eros, no latim, já tem uma conotação um pouco diferente do grego, porque significa ele é mais voltado para a personificação na deidade. E também nós utilizamos a palavra amar no sentido de gostar muito. Então, nesse sentido, nós podemos gostar de um objeto, de qualquer ser vivo também. E, na prática, eu tenho a impressão que o som não está me amando hoje. O que ocorre na prática é que nós, sempre ao longo dos séculos, nós temos uma tendência muito grande a hominizar Deus e a deusificar o homem. Quer dizer, nós darmos atributos que são inerentes, próprios
de Deus aos homens e vice-versa. Nós damos atributos que são próprios dos homens a Deus. Numa forma de até mesmo nós nos valorizarmos. E uma das questões que nós podemos inserir aí é a questão do amor. Sempre nós ouvimos falar o seguinte: amemos as pessoas para que Deus nos ame. O amor de Deus para conosco, ele é infinito. Mas nós esquecemos um pequeno detalhe. O sentimento amor, na conotação, na ideia que nós temos armazenada em nossas mentes, esse amor é um sentimento que é necessário para que nós consigamos perdoar os outros, para que nós consigamos conviver bem com os outros. Para quê? Para que nós possamos trilhar o caminho da maturação espiritual. Isto é, são os seres imperfeitos que são dotados do sentimento de amor. São aqueles seres que precisam atingir a sua maturação espiritual, que necessitam, que precisam do sentimento do amor. Então, nesse sentido, Deus não nos ama como nós temos a concepção de amor, que é uma concepção meramente humana, que diz respeito aos sentimentos dos seres que estão buscando a perfeição. O sentimento que Deus nutre por nós é um sentimento que nós nem sequer temos a capacidade de entender. Aí nós dizemos então que Deus nos ama. Mas o sentimento que Ele nutre por nós é um sentimento bem diferente do que seja amor. Mas nós sabemos que nós precisamos do amor para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós busquemos a perfeição. E o principal combustível para o perdão, para que nós consigamos de fato perdoar alguém, é exatamente o amor. O amor é o combustível necessário para que nós consigamos perdoar os outros. Mas na realidade, o que significa perdão? A palavra perdão vem de duas outras. Nós temos o afixo per em latim, que significa algo que extrapola a realidade, que vai além do que é necessário. Então, quando a gente diz que a gente perdoa alguém, é porque nós doamos algo que está acima da nossa capacidade, que nós fizemos um esforço bem maior para que nós conseguíssemos chegar até onde chegamos. Até mesmo se a gente verificar a palavra perfeição, né? Feição é algo que está feito. Então, perfeição é algo que está feito acima do normal. Então, o perdão, quando você odeia alguém, você mata alguém, e você também está se matando, está matando a si próprio também. Mas quando você perdoa, o que ocorre? Você restitui a vida a essa pessoa e ao mesmo tempo restitui a si própria também a sua própria vida. Esse perdão, ele restabelece a ordem de vida.
Mas quando nós falamos em perdão, muitas pessoas dizem: eu perdoo. Eu perdoo fulano, mas eu estou deixando de perdoar este microfone, né? Eu perdoo fulano, mas a justiça divina há de fazer com que ele pague o que ele me fez. Mas perdoar, eu perdoo. Então nós sempre temos esse tipo de procedimento. Então o perdão, nos diz aqui o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, é o esquecimento completo, total e absoluto das ofensas recebidas, onde você realmente esquece, apaga da sua memória os males que foram causados pelo ofensor. Todos nós ainda nos lembramos do grande Papa Wojtyla, João Paulo II, quando ele se dirigiu à humanidade pedindo perdão sobre todos os males cometidos pela Igreja Católica durante o período da Inquisição. Aquilo era uma espécie que esse pedido de perdão, primeiro, era uma espécie de reconhecimento de que a Igreja cometeu esses males. E segundo, era uma espécie de reconciliação da Igreja Católica com o povo, com a humanidade. Normalmente as religiões trabalham a questão do perdão sobre dois prismas. Primeiro, que nós temos a necessidade de perdoar os outros para que sejamos também perdoados por Deus. Uma outra visão, um outro prisma, é que nós temos de nos perdoar uns aos outros porque este é o caminho para o nosso aprimoramento espiritual. Aí vai uma pergunta: e Deus nos perdoa? Será que realmente nós temos de perdoar aos outros para que Deus nos perdoe também na mesma medida? Mas nós esquecemos um pequeno detalhe. Para que nós perdoemos, antes, nós temos de nos sentir também ofendidos, magoados, para que nós possamos perdoar os outros. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês: será que Deus se ofende conosco? Ele se enraivece conosco? Ele fica irado conosco? Esse Deus aí é o Deus do Antigo Testamento. O Deus que nós temos não é este Deus. Então o sentimento de perdão que Deus nutre por nós ainda não temos a capacidade de entender, de compreender, nem saber qual é o nome desse sentimento que Deus tem por nós. Porque se nós erramos, é porque nós somos ainda aprendizes. Se nós reparamos os males que nós fazemos, os males que nós cometemos, então naturalmente nós estamos sendo, claro, perdoados. Se nós cometemos o mal a alguém, não basta, nos diz a doutrina espírita, não vale só o arrependimento. O arrependimento é o passo inicial. Mas nós devemos realmente tentar reparar os males que nós causamos, de uma forma ou de outra, mas nós temos de reparar. Muitas vezes essa reparação ela é apenas uma reparação espiritual, muitas vezes ela é uma reparação material. Vai depender de cada mal, de cada ofensa que você tenha realmente cometido. Então, diante do adiantado da hora, eu gostaria de pedir a vocês que nós fizéssemos
uma ligeira vibração pelos nossos ofensores. Vamos fechar os olhos por alguns segundos. Vamos imaginar aquela pessoa ou aquelas pessoas que ao longo da nossa existência nos tenham feito algum mal sério, que este mal tenha nos prejudicado intensamente. Vamos trazer à nossa mente a imagem dessa pessoa. Dia 22 agora passado, nós tivemos o dia do abraço. Então, nesse momento, vamos dar um abraço fraterno mentalmente nesse nosso ofensor, assumindo o compromisso de esquecer todo o mal que ele possa ter nos gerado, todo o mal que ele possa ter nos causado. Vamos encaminhar para esse ofensor os nossos pensamentos de paz, de amor, de ternura e, sobretudo, de perdão. Então agora vamos abrir os nossos olhos. Para encerrar, eu gostaria de pedir a quebra de protocolo do nosso grupo de vozes. Cadê a Lucelena, hein? Então, aproveitar que a coordenadora não está aqui, vamos quebrar o protocolo. É o seguinte, certa feita, contar uma historinha aqui para vocês, bem rapidinho, assumindo o papel do né? Certa feita, a gente trabalhava em desdobramento, e num dos desdobramentos recorrentes, eu participava de uma casa de idosos, onde a gente cuidava de idosos. E certa feita, eu entrei na casa, a casa estava vazia e todo o grupo de amigas espirituais, eram senhoras, estavam do lado de fora. E quando eu entrei na casa, a minha mentora espiritual estava comigo e eu ouvi uma canção muito bonita dentro da casa. Eu escutei a canção que estava sendo cantada do lado de fora. Eu comentei com a mentora, não sei se alguém aqui não sabe, mas mentor é espírito, viu? Certo? Eu bati eletrocardiograma já algumas vezes, está normal. E eu ouvi aquela canção muito bonita. Eu disse, mas que canção bonita, essa canção é muito bonita. E ela disse, é porque é a última vez que você está vindo aqui. Elas estão se despedindo de você. Então é uma canção que fala muito de amor, de sentimentos. E eu memorizei a primeira frase, o primeiro verso dessa canção. Acordei e escrevi a canção, o primeiro verso que eu me lembrava. E pesquisei na internet e não consegui descobrir nada dessa música. Mais ou menos uns 6 meses depois, me veio novamente a lembrança, o primeiro verso dessa canção. E eu fui procurar na internet novamente. E assim que eu coloquei, descobri uma gravação, Um Sentimento Me Ronda, começando a música Aos Pés do Monte, de uma dupla que depois cantou essa mesma música aqui, que foi Tim e Vanessa, que eles são grandes músicos. E eu gostaria de pedir ao coral, se pudesse quebrar o protocolozinho sem ensaio, né? Tá em cima da hora. Ou eu tá dizendo que não dá mais, gente.
Meus irmãos, eu peço desculpas porque nós temos um compromisso, né? De terminar precisamente às 19 horas. Hoje extrapolou o tempo devido aos problemas que houve. Daí as nossas desculpas, mas eles vão cantar a música depois. Bem, Gandhi, o grande pacifista, perguntaram uma vez quantas vezes ele tinha perdoado. Ele disse: não, nenhuma vez. Eu nunca fui ofendido. É claro que ele que sofreu as atribulações, foi até assassinado, né? Mas aí a gente vê a grandeza espiritual desse homem, né? Não foi preciso eu perdoar jamais, porque eu nunca fui ofendido, né? O nosso grande Leon Denis, o filósofo maior da doutrina espírita, autodidata, ele diz que o cristianismo antes era uma doutrina de amor e de liberdade. Depois do concílio de Nicéia, no século IV, onde o Império Romano, junto com o clero católico da época, apossou-se, tomou o monopólio do cristianismo. Aí nós tivemos, até hoje ainda, uma doutrina de escravidão e de pavor. Eu não vou fazer isso porque eu estou pecando, eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. E nós aprendemos com a doutrina espírita que o espiritismo é uma doutrina de liberdade, onde você é o responsável pelos seus próprios atos, e que céu e inferno está dentro da sua consciência. Gente, não tem nada pior do que nós estarmos com a consciência ali martelando diante de um erro nosso. Portanto, vamos refletir sobre isso. Quando o William cochichou comigo, perguntando se poderia fazer essa comparação de Kardec e Chico, o que diz respeito à reencarnação, não, pode falar, porque aqui ele tem a liberdade, qualquer um tem a liberdade de se expressar à sua maneira, porque ele, é que vai suportar as alegrias ou os fracassos. Então ele tem, como qualquer outra pessoa, tem a liberdade, Ele acredita, eu ainda estou tentando acreditar, Então eu quero só avisar para vocês o seguinte: esse problema de reencarnação precisa muito cuidado, porque às vezes torna-se até uma coisa banal você comparar fulano com fulano em outra época. Requer muito estudo, requer muita conscientização para você chegar a esse ponto, Era só um esclarecimento, e nós gostaríamos de lembrá-los que a nossa próxima palestra, do dia 28, na próxima quarta-feira, será proferida pelo nosso irmão Pádua, e vai falar também de um tema muito polêmico, que é pena de morte e espiritismo. Pena de morte e o espiritismo. Como é essa visão que nós temos, Essa visão que nós temos da pena de morte, Então vocês estão convidados. E na próxima sexta-feira, encerrando o mês, nós temos também as causas das aflições pela nossa irmã Rejane. Tudo bem. Alguém esqueceu essa bolsinha da nossa irmã ali, Meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês e pedindo que durante
aplicação do passe, vocês permaneçam em seus lugares. Atenderemos primeiramente as crianças, os idosos, né? Para que possamos assim permanecer em harmonia, né? E nos conduzindo perante a necessidade de nós estarmos reflexionando por Jesus. Nós temos aqui, no dia 7 e 8 de junho, no Teatro do Ibeu, uma peça, A Mão dos Imortais. Juntos no mesmo espetáculo, o grupo AMI e o grupo Lema. Os ingressos estão à disposição na nossa livraria, né? E também nós temos aqui o 4º Encontrão de Pais, né? Família, um grupo em construção. Hoje a necessidade é gritante para que voltemos, né, nos harmonizarmos com a família, com os nossos familiares, né, para podermos assim termos uma sociedade voltada para os bons princípios. No mais, agradecemos a presença de vocês, pedimos aqui as desculpas, né, pelos inconvenientes, e mais uma vez pedindo a Deus, o Pai, o Criador, que nos leve de volta aos lares e nos conceda a bênção. Que assim seja.
21, acreditar. Na página 109, Salmo 23.